Alma Lux Startes 163. Perderam a guerra contra os reptilianos na Índia, foram obrigados a partir, mas voltaram a visitar a Terra. Mas uma forma filosófica, logicamente que na história do Bhagavad Gita, que tem a guerra do príncipe Arjuna contra uma série de adversários, nesses adversários eram representados pelos seus conflitos íntimos, se a gente entender por esse modo. Então a questão de perder guerra para isso, para aquele, vai existir várias conotações. O que é perder uma guerra? Quando se trata em aspectos espirituais. Em aspectos técnicos, aí já seria uma guerra entre seres interestelares. Isso eu não consigo conceber que civilizações que tenham avançadíssima tecnologia ainda entrem em guerra. Aí eu não consigo conceber, me desculpem, mas isso aí não dá para mim. Ainana habitam bases em Marte por milênios, exploram um metal semelhante ao ouro. Mas uma informação subjetiva. Se eles têm base em Marte, Marte seria habitado ou não? Por quem? De que forma? Então tem várias filosofias a respeito. Respeitemos. Centaurianos, loiros nórdicos, que procuram nos ajudar. Mantêm contato com alguns humanos na Terra, fazem parte da Confederação Estelar, liderados pelo comando Ashtar. Sempre a gente ouve falar sobre os Ashtar. As pessoas os nórdicos são pessoas que a gente admira pela organização. Suécia, Noruega, Finlândia, são 3 países que vivem numa condição extrema de frio, praticamente 6 meses debaixo do gelo e com poucas horas de dia e de sol, e noites muito longas e muito frias. E depois 6 meses vem aumentando a quantidade de horas do dia até passar pelo sol da meia-noite. Então, um povo que vive numa situação climática muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a viver. E, logicamente, que por causa disso, vão desenvolver mais tecnologia. Com relação aos centaurianos, ajudá-los, seriam espíritos que reencarnam lá? Ou seriam espíritos que os intuem? Ou de que outra forma eles estão ajudando? Terão naves que vão lá e ajudam? Aí deixariam um rastro, a gente estaria vendo, teria mais relatos. E a Ashtar, eu entendo que seja um líder espiritual que sempre passa mensagens bastante interessantes para as pessoas, embora dentro da doutrina espírita a gente encontra mensagens muito bonitas também, mas as mensagens dependem do médium, do espírito e do meio. Vamos respeitar. Aldebaran tem consciência social muito aprimorada, influenciam pela intuição para ajudar nas políticas de conscientização social e no desenvolvimento da tecnologia de defesa quanto necessário. Então a questão da consciência social, que é o principal de Aldebaran, a gente encontra pessoas aqui na Terra também com muita consciência social, pessoas que se preocupam com o bem-estar do outro, procuram entender por que o outro está passando por aquela dificuldade, como nós podemos ajudar. Então tudo isso vai fazer com que a gente comece a desenvolver nosso aperfeiçoamento, as nossas tecnologias e nossos sistemas de interação social. É importante que a gente pare para pensar sobre isso, pare para refletir sobre isso. Então, o pessoal de Aldebaran tem muitas relações com os russos, onde tem mais espíritos dessa constelação. São líderes carismáticos e gostam da justiça nas políticas sociais e de comércio internacional. Estão reencarnando na Terra para ajudar no aprimoramento ético, moral e social do nosso planeta. Aí a informação já vem que eles estão reencarnando na Terra. São grupos de espíritos que reencarnam, conforme a gente disse, a maior parte deles na Rússia, com essa consciência de ajudar as pessoas a tomarem mais consciência social e de respeitarem mais os outros. Cada um com a sua teoria, cada um com a sua filosofia. A gente volta a afirmar que aqui são proposições filosóficas que a gente vem passando segundo aquilo que a gente pesquisou, que a gente recebeu de informação de alguns espíritos, para que a gente troque essas informações, que estabeleça-se um debate, estabeleça-se mais pesquisas, mais interações entre os grupos que procuram estudar sobre os extraterrestres, para que a gente esteja realmente nos preparando espiritualmente para uma vida melhor e mais saudável. Dorsai são pequenos, cerca de 0,5 metro de altura, são carnívoros,
comem outros seres extraterrestres e humanos, estão em guerra há 2 bilhões de anos com outras raças. Bom, se eles comem outros seres humanos, para sair de um planeta para cá, dentro de uma nave que traga corpos físicos, eles vão provocar grandes estragos. Então eles iriam ter pessoas ou sistemas de defesa que os atacassem também, para que eles tivessem essa interação. Agora, se a gente pensar que lá nas Micronésia e Polinésia da vida tem tribos que ainda comem seres humanos, aí a gente já começa a entender por um novo prisma, a entender por uma nova lógica, de que existe a possibilidade de existir espíritos que reencarnam com essa característica de ser extremamente carnívoro. E pessoas pequenas também, nós temos o caso dos pigmeus na África, mas não tem conhecimento deles serem carnívoros, canibais no caso. E o Drias raptam humanos para escravizar. Também é uma conjectura. Agora nós vemos aqui na Terra, temos muitos casos assim, principalmente hoje na Europa, algumas notícias de bastidores falando do trabalho escravo, principalmente de escravas sexuais. Pessoas que são levadas para lá com inúmeras ilusões e chegam lá, vão ser escravas sexuais trabalhando na prostituição. Ou seja, existem espíritos que acham que pode escravizar o ser humano. Reencarna aqui, vai buscar escravizar alguém, dentro de uma série de fatores que os levam a permitir isso. Agora, a gente pensar a Europa com mais de 2.000 anos de história de uma civilização sempre sendo reconstruída. Ainda existem pessoas que querem escravizar a outra, tem alguma falha de todos nós no processo de evolução da Terra. Nós precisamos parar para pensar nisso. Como nós cristãos estamos agindo para educar a nossa mente e a dos nossos companheiros, para que eles aprendam a respeitar a si mesmos e aos seres humanos. Os Sassani são os nossos parentes híbridos reptilianos, chamados de homens cinza. De acordo com alguns relatos, eles já entraram em contato até mesmo fisicamente com alguns seres humanos. Bom, os homens cinzas, podemos entender que são espíritos de pouca evolução. Quando a gente parte para pensar do lado espiritual, sendo espíritos de pouca evolução, a gente então vai procurar, já que eles são cinzas, eles têm pouca luminosidade, pouco brilho. Então, são seres que podem tomar várias outras ações, certo? Então, agora, se são seres de pouca evolução que vêm até a Terra, temos que procurar refletir mais. Os estudos envolvendo-os afirmam que eles não possuem a capacidade de se reproduzirem, apenas de modo de clonagem. E esse é o motivo da maioria das abduções serem relatadas. Designam-se as características pertinentes a essas espécies. Designando-se as características pertinentes a essas espécies. Ou seja, então os Sassani, por não poderem reproduzir, não seriam as pessoas que representadas filosoficamente falando, não seriam as pessoas que estão aqui com o problema da esterilidade, lutando para poderem reproduzir? Buscando técnicas artificiais para reproduzirem? Ou aquelas pessoas que tentam de qualquer forma fazer a clonagem? Recentemente, assistindo a palestra de um grande geneticista, ele disse, já viram que não dá certo. Clonaram 2 bichos e viram que não vale a pena insistir. E é bom que não insista, porque segundo os espíritos nos trazem as informações, a maioria dos espíritos deportados de capela, eles queriam fazer clonagem, trabalhavam com clonagem, na pesquisa e desenvolvimento da clonagem e com células troncos. Cuidado, onde vocês vão pisar. A maioria dos casos tinham a ver com correções e experiências genéticas, o que confundia bastante os seres humanos. São raças de índole positiva, cultivam a paz, a harmonia e possuem laços estreitos com as versões do eu superior, Deus, e coisas do gênero. Também está no site Ultra Curioso. Então as pessoas, esses seres, eles já têm essa ideia de autoespiritualização, de buscarem algo mais, mas são estéreis. Então precisam dessa reprodução artificial. Nós temos que ter cuidado, tudo é possível, mas também existem colônias de espíritos em torno da Terra, onde muitos que estão lá, como se juntam por
afinidade, eles vão ter essas características aqui também. Quem já leu o livro O Abismo, Aglon, o Espírito do Mar e Sexo Além da Morte, ambos do Ranieri, vê que no mundo espiritual tem colônias espirituais extremamente delicadas, extremamente complexas, com pessoas passando por determinados espíritos, né, passando por determinadas expiações bem delicadas. Então nós podemos refletir. Existe possibilidade dessa raça Sassânia ser uma dessas colônias de sofrimento, de reparação? Embora já tenham consciência de um eu superior, de um Deus, mas estão passando por uma expiação momentânea da esterilidade, que a esterilidade tem amplos aspectos do ponto de vista espírita, que não dá para abordar em 2 minutos. Greys são os mais avistados, são descritos de forma muito suspeita e com propósitos escusos com relação à Terra. São relacionados às abduções, assim como os reptilianos. São pequenos, de cabeça grande e olhos arredondados. Então esses Greys também têm essa característica de abduzir as pessoas, têm características, são pequenos, de cabeça grande e olhos arredondados, é uma característica que a gente tenha cuidado se você avistar um desse, mas nós temos também pessoas que têm essas características aqui. Principalmente no meio oriental, você vai encontrar algumas pessoas com a cabeça grande, com os olhos arredondados, mas não quer dizer que sejam Greys, é só um ponto de vista filosófico para a gente ver que existe na raça humana, na Terra, raças com essas características que eles estão dizendo aqui. Grizzly são pequenos de 1,5 m, acompanham o desenvolvimento da humanidade, viveram entre os egípcios antigos. Os egípcios não eram muito altos. Com relação às pirâmides do Egito, elas foram construídas, as pedras eram montadas em caixas de areia, essa areia era constituída de uma mistura de areia e carbonato de cálcio, aí botava água, virava aquelas pedras. Bom, já vimos várias reportagens sobre isso. O que não dá para me admitir, com a minha pequena capacidade de entendimento, é que aquelas pedras tenham sido transportadas ali com força humana, ou que seja, puxado por boi. Não tem como um ser humano colocar aquelas pedras lá em cima, sem uma ajuda de um potente guindaste. E até com os guindastes modernos de hoje, seria muito difícil transportar aquelas pedras daquele tamanho. Portanto, creio que elas foram fabricadas ali naquele momento a partir dos componentes químicos que eles tinham ali, sabiam o que podia misturar, para fazer uma espécie de cimento para fazer aquelas pedras. E como depois de um certo tempo as cabeças pensantes do Egito se perderam e perdemos todas aquelas informações. Então, se você acompanha o desenvolvimento humano, não fala aqui que eles são bons nem que são maus, simplesmente que acompanham o desenvolvimento da humanidade e que já viveram entre os egípcios. Nós sabemos que tem espíritos que reencarnam aqui para fazer observações e depois eles voltam para o planeta deles. Ou vêm aqui em espírito fazer as observações, visitam os amigos que estão aqui e depois retornam para o planeta deles. Tanto alguns que estão reencarnados, quanto outros que reencarnam aqui, fica aqui um tempo, e tem aqueles que vêm, simplesmente observam e voltam, como espírito. Ravi Hanua Condras abduzem, matam humanos e bebem o sangue. Deram origem à lenda dos vampiros. A questão de espíritos vampiros, existem essa história dos vampiros. Rochester, no livro Romance de uma Rainha, ele dá uma série de explicações de como é essa questão e porquê dos espíritos vampiros. Portanto, os egípcios eles embalsamavam, mas eles tiravam o sangue, para que tivesse certeza que aquela pessoa morreu, para que ele não se tornasse, porque poderiam ser enterrados vivo, e até que o corpo se decompusesse, dependendo de como enterrasse, ele ficaria sugando a energia humana em desdobramento. É mais uma versão, certo? Então tem espíritos que têm essa característica, assim como tem seres humanos que gostam de beber sangue, que são as pessoas contaminadas pelo quina, pelo remédio, e aí tem que tomar homeopatia do quina para largar de beber sangue. Ramai ou capelinos são pacíficos, trazem humanos de várias partes do planeta e reunindo-os na América do Sul. São voltados para as ciências e ensinaram muito aos maias. Então, os capelinos, a grande maioria dos espíritos que estão na Terra, segundo o que a gente entende do livro A Caminhos da Luz, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então,
Nesse grupo de espíritos estariam a grande maioria dos que estão na Terra, e aqueles que dão mais trabalho para o Cristo por serem muito rebeldes. E aqui ele já está colocando que são pacíficos, aqueles que são pacíficos vêm reencarnar na Terra, na América do Sul. Lembrando que para reencarnar no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Peru é por indicação. E recentemente os espíritos estavam nos falando que também na Colômbia, na Bolívia e no Chile já está só reencarnando por indicação. Então as vagas que tem aqui, um jovem casal casou, que seja a idade que tem lá do casal recém-casado, eu quero ter um filho, esse programa tem um filho, automaticamente a cúpula que gerencia o processo de reencarnação na Terra vai selecionar o espírito que pode vir reencarnar naquela família que preenche as condições kármicas daquela família ali. Não é qualquer um que vem mais. É mais complicado. Complicou mais reencarnar. Então aproveite a oportunidade de você estar reencarnado. Façam bem, trabalhem no bem. Porque é a oportunidade ímpar que nós temos de realizarmos o melhor para nós mesmos. Haken. Visitaram a Terra poucas vezes, gerando a crença nos gênios. Seu sistema imunológico é incompatível com a Terra. Essa questão de compatibilidade com o sistema imunológico com a Terra, nós vamos ver pessoas que têm um sistema imunológico muito fraco, outros que têm um sistema imunológico muito forte. Isso, se a gente for raciocinar em termos homeopáticos, vai ter uma visão, em termos alopáticos, outra visão. Mas temos que repensar. Seria as pessoas que estão sempre passando por determinadas dificuldades imunológicas, seriam espíritos hack ou seriam espíritos vampirizados pelos hacking? Podemos pensar dos dois lados. Aqui a gente só está filosofando, não vamos afirmar nada, porque é um processo de buscar entender o mundo por um novo prisma. Aí, principalmente as relações extraterrestres. Aqui para a gente estudar CS Terapias e Kardec Espiritismo são nossos dois sites que você pode encontrar mais informações que talvez te interessem.